Deus, médico dos médicos. Apresentação, Dom Fernando Antônio Figueiredo. Oferecimento Ultra Farma. Tá no coração da gente. Com satisfação encontramos-nos para esse programa Deus, médico dos médicos. Você que está aí em casa, com seus familiares, amigos, conhecidos, talvez outros que você conhece e que queiram também acompanhar esse programa, telefone. Mas qual é o tema do programa de hoje? É transtorno alimentar. Dentre tantos, nós temos anorexia. Que palavra! É um problema? É um transtorno, sem dúvida, para a pessoa. E nós temos aqui, para tratar desse assunto, pessoas que conhecem e bastante esta questão, este problema. E agradecemos também a vinda ao programa da doutora Cibele Weinberg, que é psicanalista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E temos também conosco um psiquiatra que é o Ed Lobo Ribeiro. O Ed, seja bem-vindo. Obrigado, Dom Fernando. É sempre uma satisfação estar participando dos programas com o objetivo de esclarecer a população sobre seus sofrimentos e as possibilidades de tratamento. E aí nós vemos um problema bastante sério, né? A anorexia não é algo simples, mas vamos ver antes como vai se desenvolver o programa. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o perigo dos transtornos alimentares. Especialmente hoje, vamos falar da anorexia, comportamento que faz com que o doente tenha uma visão distorcida de seu próprio corpo e se considere gordo, mesmo estando bem abaixo do peso ideal. Perigo que pode levar à morte, como é o caso desta garota. E detalhes sobre essa triste história vão ser apresentados hoje no programa Deus, Médico dos Médicos. Nós vemos assim o problema da alimentação, sim, anorexia, que é a diminuição e até a perda do apetite. Não quer ver alimento diante de si? Será que essa questão, esse problema é muito comum? O que diria a nossa doutora Cibele? Enfim, é bastante comum, tem sido cada vez mais comum. E, Dom Fernando, eu preciso fazer uma uma pequena correção, porque não há uma perda do apetite, há uma recusa em se alimentar. A recusa. Uma recusa. Ela tem o desejo, tem a fome, etc., desejo, mas se recusa. Mas se recusa por um medo absurdo de ganhar peso. Né? E quanto mais ela vai, eu estou dizendo ela porque acontece mais entre meninas, né? Depois o doutor pode até nos ajudar, mas acontece mais entre mulheres, e quanto mais essas pacientes vão ficando emagrecidas, vai havendo uma distorção da imagem corporal e elas acham que precisam perder ainda mais peso. Então é um problema psiquiátrico. Isso, nós exatamente. diríamos, portanto, doutor, veja, aí está a questão lançada para você. A palavra anorexia, apenas anorexia, significa realmente redução ou perda de apetite. Mas quando estamos falando de transtorno alimentar, dessa doença alimentar, falamos anorexia nervosa, que é esse quadro que a recusa... Aqui ela estava dizendo que a recusa do alimento. Isso. E além da recusa do alimento, o que mais chama a atenção das pessoas é a distorção da imagem corporal. Essa distorção acontece porque a menina, como a doutora falou, que predomina no sexo feminino, numa proporção de 10 meninas para um rapaz, percebe-se e enxerga-se exageradamente aumentada em seu tamanho, que pode ser um exagero que ela percebe em todo o seu corpo ou que ela se vê em algumas partes como sendo muito aumentadas, como quadril, coxas, abdômen. Então esse é o transtorno alimentar, anorexia nervosa. E aí então isso leva a rejeitar a alimentação, é isso? Há uma recusa. Uma recusa de aceitar o alimento, entendendo que qualquer quantia de alimento vai levar a um ganho de peso que ela entende sendo exagerado. E por esse temor de engordar, por essa preocupação exagerada com a sua forma corporal, ela passa a recusar a alimentação, mesmo mantendo o apetite, mas através de um controle muito importante sobre ele. E parece que nós temos uma matéria aí justamente sobre anorexia. Vamos lá ver o que seja.
Anorexia é o comportamento persistente que uma pessoa apresenta em manter seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para a sua estatura, juntamente a uma percepção distorcida quanto ao seu próprio corpo, que leva o paciente a ver-se como gordo. Apesar das pessoas em volta notarem que o paciente está abaixo do peso, que está magro ou muito magro, o paciente insiste em negar e deseja cada vez mais emagrecer. Quem sofre esta doença costuma usar meios pouco usuais para emagrecer. Além da dieta, é capaz de submeter-se a exercícios físicos intensos, induzir o vômito, jejuar, tomar diuréticos e usar laxantes. Aos olhos de quem não conhece o problema, é estranho como alguém normal pode considerar-se acima do peso, estando muito abaixo. Não há explicação para o fenômeno, mas deve ser levado muito a sério, pois grande parte dos casos que requerem internação para tratamento morrem por inanição, suicídio ou desequilíbrio dos componentes sanguíneos. Os senhores, doutora primeira Cibele, a senhora já teve um caso sério no tratamento da anorexia? Já tive. Inclusive, eu coordeno um grupo de pesquisadores, de psicanalistas, que chama-se CEPAM. Eu posso até lhe mostrar. A gente tem uma publicação, que é essa revista, e nós fazemos um trabalho... Vamos mostrar aqui a revista, né, para que as pessoas possam aproximar. Isso, é um trabalho voluntário de um grupo de psicanalistas. Nós já atendemos mais de 150 meninas, e entre elas pacientes bastante graves, né? E o que nós ouvimos na reportagem é verdade, né? Eu acredito, é a segunda causa, não é, de morte entre adolescentes. A primeira é acidentes e a segunda é a anorexia por suicídio ou as complicações clínicas que ela acarreta. Doutora, eu não pensava que fosse assim tão séria a questão. Bastante séria, bastante grave. Nossa, levando à morte. Porque acidentes nós vemos que estão tantos e tantos casos, mas a segunda causa de morte entre adolescentes. Se dá geralmente em adolescentes ou... Preferencialmente começa na adolescência. Começa na adolescência. A anorexia começa... A literatura diz por volta de 12, antigamente por volta de 15 anos. Ultimamente os casos têm acontecido cada vez mais cedo. Isso se liga um pouco à vaidade ou não? Não há? O psiquiatra talvez pudesse nos dizer, né? Anorexia, porque quando a gente vê a preocupação no corpo, etc. O que o senhor me diz, doutor? Não é só a vaidade, né? Não é só a vaidade, mas também ali está presente, né? A anorexia nervosa, assim como as doenças mentais, os transtornos mentais de maneira geral, Dom Fernando, nós dizemos que são multifatoriais, ou seja, que tem causas desde a influência da mídia até causas biológicas, familiares, contextuais. O que a ciência não conseguiu ainda foi esclarecer a intensidade que cada um desses fatores tem para levar ao transtorno final. E é tão grave, como a doutora Cibele falou, que é uma das condições que dá ao médico o direito de internar o paciente involuntariamente, contra sua vontade, para receber o tratamento, algumas das vezes, inclusive, com dieta enteral, por sonda que ele recebe o alimento direto no estômago. É porque senão leva à morte, né? Sim. Não se alimenta. Mas que coisa tremenda, né? Mas se são fatores diversos, um tratamento se torna mais difícil, né, doutor? Que se houvesse, nós pudéssemos detectar, o fator é este, que está levando à anorexia. Mas, o senhor diz, são diversas as causas. O tratamento de anorexia nervosa, Dom Fernando, é necessariamente realizado em equipe multidisciplinar, com a presença do médico psiquiatra, do médico clínico, dos terapeutas, como os psicanalistas, como a doutora Cibele, que é um exemplo de competência profissional, terapeuta ocupacional, enfermagem treinada. Então, por ser um transtorno complexo, ele exige também um tratamento com mais de um profissional e por longos períodos. Algumas vezes, inclusive, tem pacientes que recuperam o peso e mesmo assim permanecem em tratamento. O tratamento que a gente chama de manutenção para evitar de voltar a piorar. É porque deve dar uma certa tranquilidade à pessoa, né? Que ela veja o que ela é e valorize a si mesma.